lutadores e lutadoras pela causa socialista, pela mudança de vida, pela mudança radical das coisas e construir esse programa que de fato é Furando a Bolha. Hoje nós vamos falar sobre os problemas que enfrentamos na periferia, de uma maneira geral, aqui na nossa cidade, dos problemas diários, da saúde, da educação, da mobilidade, do racismo ambiental, etc. e tal, e a gente vai, todos e todas aqui, tentando costurar saídas para esses problemas. Primeiro eu quero começar com Washington, que é advogado, candidato agora, vereador, a candidata a vereadora aqui pela cidade, né, e que tem uma luta na sua base, que tem uma vida militante admirável. E eu queria já começar com uma provocação, né? Você acha que existe diferenças da atuação do Estado na periferia e nos bairros da classe média alta aqui de Ribeirão Preto? O que você acha em relação a isso? Bom, primeiramente, uma boa noite, companheiro Mauro, Gabs, Rafa, que são lutadores, né, como o próprio Rafa disse, então, no meu caso, um dos mais novos aqui da nossa organização, né, que está junto com a gente, que está na luta aí, mas estou iniciando. Eu me baseio e até mesmo presto continências, né, para a luta de vocês, né, porque já vem mais a uma longa data, né, eu trabalho há um longo tempo também na minha base, como o próprio Rafa disse. Porém, eu sei que de forma organizada vocês estão há mais tempo nessa luta, então gostaria de parabenizá-los por isso e fico feliz por vocês terem me acolhido nessa luta junto com vocês também, né? E respondendo à provocação do Rafa, né? Eu acredito que tem diferença sim, Rafa, e tem muita diferença, né? Porque é o que a gente sente na pele, porque eu acredito que dentre nós todos que compomos essa mesa aqui, somos todos de periferia. Nós sabemos, né, conseguimos vivenciar na prática como impacta e influencia a falta de políticas públicas nas periferias da nossa cidade, né? Porque a gente vê o quão diferente, quão distante é o abismo que tem entre a infraestrutura, tanto da parte de saúde, de educação, de segurança pública, nos bairros nobres e nos bairros periféricos. É um contraste absurdo que a gente consegue ver, vivencializar, né? No sentido de que você vai para Fiuza, Zona Sul, nos bairros que hoje em dia eles estão se deslocando, né? Eles não querem mais estar no meio do barulho, o antigo Sumaré, Ribeirânia, que eram bairros considerados nobres, hoje em dia viraram bairros fantasmas, né? Porque eles não querem proximidade com o povo periférico de forma alguma, apesar de que o povo periférico até hoje não frequenta esses espaços, né? Mas somente a classe média indo ali frequentar, para eles já é o suficiente para eles, né, pularem ali para a Zona Sul, para os condomínios fechados e para Fiuza, para os apartamentos da vida, né? E é um contraste absurdo, porque a gente vê o impacto dessas diferenças de política pública ao visitar esses espaços, né? Esses locais. Quando a gente vai para o alto da Fiuza ali, a gente, a impressão que a gente tem é que a gente está na Califórnia, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos em Paris, na França, em um local totalmente fora da realidade. E quando você desce, você vai, nós fizemos, nós frequentemente, né, o pessoal, junto com a Resistência, fazemos trabalho de atendimento nas comunidades, né? A gente vai dar suporte para o pessoal e tudo mais. Recentemente, eu particularmente, né, junto com o Mauro estava presente também nessa ação, nós fomos atender um pessoal de periferia numa comunidade na zona norte de Ribeirão Preto, no fim da zona norte. Mário Covas. Comunidade Mário Covas. Cara, é absurdo. Quem quer conhecer a realidade da periferia de Ribeirão Preto tem que ir no local daquele, entrar ali dentro, conhecer aquela população, porque ali, cara, quando você entra ali pra dentro, você vê a realidade daquele povo, entendeu? Da população que mora ali, que é quem realmente o Estado deveria alcançar, em forma de trazer e entregar infraestrutura, e não chega, você vê, parece que você tá em outro país, cara. Aí já remete ao Haiti, a realidade do Haiti, as situações, cara, que você fala, como que pode uma cidade do porte de Ribeirão, que tem o recurso e tem a verba, né, em termos de faturamento mesmo, municipal, arrecadação, que às vezes supera até mesmo grandes capitais do nosso país, ter regiões com aquelas condições de vida, entende? Faltando infraestrutura básica, esgoto, educação, na parte também de infraestrutura para saúde, acesso, e uma das coisas que mais me pega quando eu visito
E quando a gente atua nesse tipo de trabalho, Rafa, é mesmo até mesmo a questão da invisibilidade que essa comunidade tem. Porque até mesmo a questão que, para muitos, parece que não é nada, mas a falta de um CEP, de um endereço. Essa pessoa, quando ela vai procurar um emprego, ela não tem um endereço para preencher ali o currículo dela e entregar para o patrão. Se ela compra alguma coisa na internet, né? Se ela consegue fazer a aquisição de algum bem, ela não tem um endereço para receber aquele bem que ela adquiriu, que ela comprou. Isso é uma coisa que, no público geral, parece ser uma coisa básica, né? Mas que para essa população pega muito. Então isso eu acredito que é uma amostra de quão distante nós temos, né? Qual é o abismo entre as diferenças de classe, né? E o alcance das políticas públicas do poder público, né? Eu acredito muito nisso. Bom, eu acho que até a gente pode trazer para um parâmetro aqui na nossa cidade, que você já contextualizou, que é Ribeirão Preto, né, sobre o slogan do atual prefeito, né? Cidade global e acolhedora. A gente gostaria de perguntar ao atual prefeito, global e acolhedora para quem? Essa é a pergunta. Global e acolhedora por quê? Entende? Com uma população que a cada ano aumenta, uma população de rua que a cada ano aumenta aqui na cidade de Ribeirão Preto. Entende? A saúde que tá deixando a desejar. E eu gostaria já de aproveitar esse momento para a gente dar sequência para os demais camaradas, da gente se solidarizar com o pessoal de São Paulo, que agora foi privatizada a Sabesp por 20% menor do valor que realmente vale. Ou seja, o governador, esse fascista do governador, vendeu a Sabesp por um preço de banana. O bem que a gente, o bem público que a gente que é a força vital da vida foi vendido a preço de banana para uma única empresa. Entende? E a gente pode perpassar aqui na nossa cidade com um plano de privatizações, de terceirizações que o atual prefeito vem colocando na saúde, na segurança, na educação. Sim. Esses planos de terceirizações, né? Que a ideia deles é sucatear, sim, a ideia deles é desmantelar os serviços públicos para colocar, no final das contas, não, ele é ruim assim esse serviço porque é público. Então a ideia é realmente privatizar ou militarizar, como estão tentando fazer nas escolas públicas e estaduais do nosso estado. Se o serviço público está ruim por conta da própria atuação do Estado, vamos militarizar, vamos privatizar, vamos desmantelar. E para darmos sequência, né, gostaria de ouvir, no mesma provocação, um pouquinho a Gabs, que é estudante de Ciências Sociais na Universidade Paulista, né, na Unesp. E gostaria de ouvir um pouco contigo. Como vai? Bom, gente, salve, né? Todo mundo que tá aqui, é uma honra, um prazer enorme estar discutindo esse tema que é tão caro para nós, enquanto, né, pessoas que advêm de uma situação periférica, que advêm de uma situação de vulnerabilidade social. Eu acho que esse debate ele é muito importantíssimo, né? A realidade do Estado na qual a gente passa é uma realidade de um Estado burguês, de um Estado que serve apenas e exclusivamente para servir uma classe social, que é a minoritária, que é uma classe social que detém os meios de produção. Isso precisa ficar claro para toda a população de Ribeirão Preto, para toda a população do estado de São Paulo, que todo esse projeto que o desgovernador Tarcísio, né, do Republicanos, tende a fazer, que é um desmonte dos meios básicos, dos serviços básicos dentro da população, como forma de sucatear e vender, né, aquilo que é mínimo para a população brasileira, é algo que já é dado, que já é proposto pelo neoliberalismo, que é algo que tem que ser constantemente denunciado e tem que ser uma luta diária, né? Então eu acho que eu já coloco nessa situação de que o Estado ele serve para servir as pessoas que têm uma condição financeira muito mais abastada, né? Uma situação financeira muito mais colocada, né? Socialmente falando. E também, né, pegar um gancho daquilo que o Washington falou sobre a questão da realidade, né? Eu acho que o próprio Marx, na ideologia alemã, ele vai falar que
a ideologia ela é um sistema de inversão da câmera, né? Você pega a realidade, você pega a vivência das pessoas e você transforma tudo aquilo numa narrativa, em algo que é abstrato. Então eu acho que tem muito disso dentro das periferias, que a gente coloca muito nesse sistema, né, justamente pegando o gancho do neoliberalismo, pegando essa fomentação desse Estado burguês e colocando como, né, figuras abstratas que saíram da periferia e colocando justamente uma lógica meritocrata, dizendo que é só você ir atrás, que você consegue, e a gente acaba estabilizando toda a pobreza e toda a miséria que acontece dentro das periferias. Ou seja, a pobreza e a miséria é uma abstração teórica da realidade social que existe. A meritocracia é o fato, é a verdade. Exatamente. Toda a questão, né? Inverte. E nós como socialistas, nós como lutadores que tem como a base histórica, que é a luta de classe, a gente tem que estar constantemente lutando contra essa ideologia, constantemente lutando contra esse pensamento. E falar que a periferia é um local que precisa ter um aval do Estado. A gente sempre pega, e eu acho que é um exemplo muito clássico sobre a questão dos usos de drogas, né? A gente tem que ser constantemente a favor contra a criminalização das drogas, né, a favor da descriminalização das drogas, porque a realidade está dada. A gente vai ver que existe uma subjetividade sobre aquilo que é considerado dentro do sistema legislativo usuário ou não. Então isso condiciona um sistema onde a figura das pessoas que é considerada traficante é sempre a pessoa marginalizada da periferia, enquanto as pessoas de Alphaville, os brancos que estão lá utilizando quilos e quilos de cocaína, nunca vão ser presos. Né? Isso é um exemplo do que existe essa ineficiência do Estado, né, brasileiro, e que precisa ser constantemente denunciado e que precisa ser constantemente vigiado, porque senão a gente vai sempre estar na marginalidade, vai sempre ser uma estatística dentro do número de pessoas mortas pela polícia e que precisa ser denunciada. E falar também que aqui em Ribeirão Preto existe uma alta concentração de renda que fica presa dentro dos centros urbanos de comércio, onde a população periférica não tem acesso. Então isso precisa ser denunciado. Falar que a gestão do atual governo é uma gestão genocida, que deliberadamente coloca as pessoas para morrerem de fome, de forma totalmente deliberada. Então precisa ser colocado isso, que a mesma situação que acontece no estado de São Paulo acontece aqui em Ribeirão Preto. E a gente precisa de uma alternativa que seja radical para mudar essa situação. O que muda o neoliberalismo para o fascismo é só uma crise, né? Então a diferença do atual prefeito com o governador é muito pouca, até porque o nosso prefeito adora tirar foto com o Tarcísio de Freitas para agradar aquela base eleitoral ribeirão-pretana, que é uma base fascista. Né? E Ribeirão Preto é conhecido como a capital do agronegócio e várias pessoas se orgulham por conta disso. Não é para se orgulhar. O agronegócio, eles gostam de ficarem felizes a cada trimestre, faturar mais, a cada trimestre ganhar mais e mais e mais e mais, enquanto a sua população não tem aquilo que eles produzem. Quanto à população, o Brasil é o país que mais exporta soja, mas a população come a soja. Entende? A população morre de fome. A população é carente. Então, acho que é bom a gente sempre pontuar os problemas aqui da nossa cidade. Agora eu quero passar a palavra para o Maurão, que também é candidato a vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade. Um grande camarada, um grande amigo, professor, sindicalista. Eita. E que está aí na luta. E outras coisas mais. E outras coisas a mais, Maurão? É isso. O tema hoje é bacana, né? Primeiro, o nosso podcast está cada vez mais conhecido, furando a bolha, já virou um programa matinal, né? E é muito bom, é muito gostoso. Mas eu quero chamar a atenção para uma situação antes de entrar no tema, principalmente para aquela juventude sem esperança, que acha que as coisas já não tem mais solução, que a vida é para ir para a igreja e rezar e fazer mais nada, orar e fazer mais nada. Conheça a fronte, olha o laboratório político que são esses meninos e essas meninas, entendeu? Discutir política, teorias,
é a substituição dessa safra que já está tomando outros rumos políticos na vida, até pensando na aposentadoria, né? O que é bom fazer política aqui é saber que tudo aquilo que a gente vem pregando ao longo da vida, né, tá ficando uma semente. Nós temos a esperança, né, volta a dar um gás, que nem tudo está acabado. Temos uma juventude vanguardista que vai levar a luta pela frente. Preta, LGBTQIA+, periférica e todas coisas mais. Então acho que isso, o Furando a Bolha dá essa oportunidade também para a gente fazer esse debate e conhecer novas ideias, né? Então temas aqui foram muitos temas aqui foram importantes. Entrando nesse assunto especificamente, Rafa, Gabs e Washington, meus camaradas, no dia 3, agora, anteriormente, acho que vocês viram pelas redes sociais, estive eu fazendo uma andada lá por São Paulo com Guilherme Boulos. Todo mundo sabe que Guilherme Boulos vai ser o futuro prefeito de São Paulo. E ele tem um trabalho social na perifa, assim, de dar gosto de ver. Eu fui com ele visitar uma das favelas ou, né, comunidades no extremo leste de São Miguel, divisa, São Miguel, divisa com Guarulhos, que corta o rio Tietê. Deixa eu falar para vocês o que é isso. E aquela população, na margem do rio Tietê, as televisões já mostraram muito isso, quando enche as casas daquela população, se enche de estrume, de bichos, de cobra, enfim, coisas. Eu vi isso, ninguém falou. Aí eu pensei comigo, que mundo é esse que nós estamos vivendo? 3 quilômetros dali, lá vem o paraíso. É uma situação assim. Por que eu estou falando de São Paulo? Porque buscar experiência de fora, para a gente poder também defender a nossa cidade, é interessante. Porque eu estive também lá na favela da Artemísia, a nossa candidata a vice-prefeita, Jockey Clube. Comparar uma situação com a outra. Nada se compara aquilo lá naquela favela. Nada se compara, porque é o caos do caos, que é o fim do fim dos tempos naquilo. São outras dimensões. São outras dimensões, não dá. Mas aqui em Ribeirão Preto, assim como o Jockey Clube, toda aquela parte do Jockey Clube ali, da Nova União, a que nós citamos aqui, Mário Covas. Só na Mário Covas são 1.300 famílias, são mais de 5.000 pessoas, Rafa. Na Artemisa um pouco menor. E outras tantas mais, são 102 favelas ou núcleos de favelas em Ribeirão Preto. São quase 54.000 pessoas vivendo na favela de Ribeirão Preto. Sim. Buscar essas experiências de fora, para a gente fazer essa ligação, para a gente discutir políticas públicas para essa região. Ao mesmo tempo, estive também no Jardim Helena, que é no extremo, na extrema Zona Leste, São Miguel também, onde a ex-prefeita Luiz Erondina iniciou a primeira moradia de mutirão. Ela busca as pessoas da favela, cria o sistema de mutirão. Aquilo é a coisa mais linda de ver. Não só da estrutura como um todo, mas a forma que se vive ali. Eu senti num quilombo. Quando a gente fazia quilombar, eu queria ver aquilo. Sentimento de comunidade, né, Mauro? De pertencimento. Pertencimento, isso. Nós fizemos um vídeo com o São José. O São José nos recebeu. Eu coloquei o primeiro tijolo aqui, coloquei o último. Senhorzinho e tal. E fez um histórico. Tenho gravado. De como se deu aquilo. A emoção de dizer, eu era um favelado, olha o que a Erundina me deu. Sim. Para vocês terem ideia da experiência, em um dessas casas que nós entramos, eu vou tratar a casa, porque é um apartamento lindo, todo decorado, a moradora pegou o seu telefone, aquele antigão ainda, ligou para Luísa Erondina, na nossa frente, falou, adivinha quem está aqui? Guilherme Boulos. Ela foi com o Guilherme Boulos de dentro da casa, porque ela fala com os moradores até hoje. Todo santo dia. Basta ligar para ela. Por que eu estou tratando isso? Política séria. Sim. Quem viu Luiz Erondina sábado aqui, em cima daquele palco, apresentando Guilherme Boulos, junto com Lula e demais, fala assim, poxa vida, não dá para desistir de lutar. Não dá para desistir.
E olha que é uma mulher nordestina, olha todas, na época que dirigiu São Paulo, todo o processo de preconceito que sofria, Xenofobia. né? Xenofobia e tudo mais, né? Nem vamos aqui entrar em detalhe, porque... E ela conseguiu superar e dar uma esperança para um povo que até hoje a tem em comum. E por que eu digo isso? Porque isso nos enche de vontade de lutar, de esperança. Como diz Paulo Verdade. Freire, esperançar. É esperançar. Como um verbo. Por como isso que verbo. se amanhã nós Como ação. fomos dessa para melhor, ou aposentar, ou ir pro parlamento, eu quero que vocês sigam o legado. Sim. Porque é muito bom quando você tem esse desejo ainda. Alguém vai me substituir, alguém vai fazer. E ela diz isso pro Boulos toda hora. Tá aqui, agora você vai e faz. Toca, né? Entendeu? Toca. Sim. Então, eu penso que é por aí. Nós, homens, mulheres, povo periférico, tem que ter essa esperança, tem que ter essa vontade de mudar, essa gana de mudar, de transformar o mundo, transformar as coisas. Eu, pelo menos, vivo assim, um pouco na Zona Norte, dentro daquilo que é possível. Eu estou na Zona Norte, é porque meus filhos estão na Zona Norte, meus netos estão lá, eu vou muito, né, na Zona Norte e convivo muito lá. É flagrante a situação. Sim. É flagrante. Eu na Zona Sul não vou muito, não, só vou quando eu preciso, né? Então, outro jeito eu tenho que ir. Mas é flagrante a situação De abandono. de uma cidade da Zona Norte, de uma Sim. cidade da Zona Sul. Sim. Os números. Sabe quantos eleitores tem na Zona Norte? 108 mil eleitores. Todos os prefeitos ultimamente foram eleitos na Zona Norte, Sim. principalmente Nogueira. Isso que é triste, Na né? Zona irmão? Norte que eu elejo esses prefeitos. E eles dirigem para quem? Para a Zona Sul. Zona Sul. Inclusive, o prefeito queria colocar um centro de administração na Zona Sul. Lá. 200 milhões de reais. Então, é para você ver como que a cabeça deles pensa. A cabeça deles pensam para dirigir para poucos, para dirigir Sim. para os brancos, para dirigir para a burguesia, para dirigir para a elite. O amor pago, Né? né? Exatamente, e a população que se estrupica. Bom, eu acho que esse início que eu queria tratar com vocês seria isso. Agora, gente, nós temos uma preocupação, Gabs, quando você falou do governo. O que nós temos para o futuro aqui em Ribeirão Preto? Sim. Pessoal, nós estamos num processo de debate eleitoral. Nós, PSOL, Resistência, a Fronte, estamos numa frente de esquerda popular. Nós estamos construindo um programa para a cidade, para todos, para todas. Aqui não tem exclusão, mas principalmente para aqueles que mais necessitam. E, do outro lado, tem um senhorzinho, Ricardo Silva e companhia, que é a mesmice do que tem. Ou melhor, é um bolsonarista piorado. Sim. Um bolsonarista De escarrado. sapatênis. Exatamente. População de Ribeirão Preto. Vamos olhar para os projetos. Vamos unir força. Porque eu tenho certeza, se a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Oeste se unir e com a Zona Sul, nós vamos construir um projeto a mais avançado. Pode não ser o perfeito, mas hoje uma candidatura no campo da esquerda com Jorge Roque e uma negra nordestina porreta na vice vai melhorar. Porque lá estaremos juntos. E nós, Washington, você e eu, vamos estar naquela Câmara, Com certeza, mano. entrar pela porta da frente, conforme nós costumamos dizer, Isso. e pela porta do fundo nunca mais, porque nesse partido não tem ninguém dentro do armário, ninguém entra pela porta do fundo. Nesse partido aqui a gente vai para o enfrentamento e vamos vencer. Porque a maioria da população nos identifica. Homens, mulheres, pretas, LGBTQIA+, periférico. Ou não somos a maioria da população. E outra, né, Mauro? Aqui não existe oportunista, né? Nós falamos, nós lutamos por aquilo que nós vivemos. Né? A gente aquilo não que está nós de somos. passagem pela periferia para pedir voto. Né? A gente vive na Então são periferia. projetos, né? São projetos, cara. A gente está falando a Saiu realidade um e o outro. que quem vê, quem se identifica, quem ouve o nosso discurso, né? Sabe que, poxa, a gente tá vendo eles aqui no dia a dia, não só no período eleitoral, mas no dia a dia, lutando junto com a gente, ombro a ombro, lado a lado, vivendo aquilo que a gente vivencia. É aquilo, né, Mauro? Você, de longa data, né, educador,
atuando como professor, como diretor nas escolas de Ribeirão Preto, então com os alunos periféricos, com os pais periféricos, né, sabendo da realidade da periferia, fora as outras frentes de combate também, né, Mauro? Eu, na minha condição de advogado, atuante na periferia também, né, no meu escritório, por decisão própria, há 8 anos na periferia, porque eu entendo que é ali que eu preciso estar, é ali que eu vou fazer a diferença. Sim. Porque escritório para boy, em bairro de boy, tem de monte aí, entende? E os periféricos, né? Então a gente precisa de ter uma assessoria jurídica, a gente precisa de ter educadores, a gente precisa de ter pessoas de luta. Eu, na minha condição de periférico até hoje, mesmo na condição de advogado, porque tem pessoas que acham porque a gente tem um diploma de direito, vem com 1 milhão na conta, né? Não vem, né? Então, pô, até advogado pobre, a gente tá na luta, né? Mas graças a Deus, de forma digna, né? Cabeça erguida, lutando, mas se servindo do SUS, sendo atendido eu e toda a minha família pelo SUS. Meu filho é matriculado e hoje estuda também na escola pública, né, no bairro. Então conheço bem a realidade das escolas também, da comunidade, né? E fora a vivência que a gente tem no dia a dia, né, Mauro? Então é por isso que eu falo, como o próprio Mauro diz, né? Nós temos projeto. Essa é a diferença. Nós vivenciamos aquilo que a gente fala. Até mesmo citando o do sapatênis aí, né, Rafa? Porque, na realidade, até ontem eles eram inimigos, né? Falavam mal um do outro, sim, se atacavam, e até para entender, porque eu entendo também, eu sei que tem muita gente da periferia que, infelizmente, cai nesse discurso do bolsonarismo. Só que eu quero deixar claro para vocês, nenhum deles, entende, tá do lado aí daqueles que você apoiam. Na verdade, eles estão se aproveitando e se oportunizando, entendeu, do alcance desse eu não gosto nem de falar o nome desse cara, é absurdo, né? Desses absurdos que esse pessoal prega, né? Desse bolsonarismo doentio, para poder surfar na onda, né? E trazer voto para eles, mas eles não estão nem aí com vocês, eles não são gente da gente, eles não estão atrelados à periferia. É como nós mesmos dissemos, né, Mauro? Quando a gente traz essa questão de analisar a diferença de políticas públicas, voltando um pouco ao tema, né? O que o povo da periferia precisa entender? Que, proporcionalmente, quem paga muito mais imposto são os periféricos, é a classe trabalhadora. Porque baseado naquilo que a gente ganha, a diferença entre o que o trabalhador, a classe trabalhadora ganha e os empresários ricos, milionários ganham, eles pagam a mesma coisa que nós pagamos, só que eles ganham muito mais. Então, proporcionalmente, praticamente eles não pagam impostos. E dentro das empresas deles também, a isenção praticamente quase que de tudo, eles têm enormes benefícios fiscais. E quando você pensa que eles não pagam, o dinheiro que nós pagamos entra para a prefeitura administrar, e quando a prefeitura vai distribuir isso que nós mais pagamos, ela não leva para nós e entrega para eles, ou seja, eles além de não pagar, eles ainda ganham. Uhum. Então passa a ser praticamente isento dos impostos, né? E acaba entrando uma questão de benefício, porque é como a gente colocou no começo, é só você ir, sabe? Às vezes, se você entender, achar que falar, poxa, estão falando besteira, não é isso, não é a realidade, é só tirar a bunda da cadeira e andar pela cidade, dá um pulo, vai ver como é que é. A infraestrutura de praças públicas nesses bairros nobres, eles têm pista para fazer caminhada, eles têm ciclofaixa, academia ao ar livre, com material muito bem acabado, sendo que a maioria deles nem precisam disso, nem necessitam disso, porque pagam academia particular, né? Tem toda a infraestrutura de trânsito, avenida limpa, sempre bem aparado. Vai na periferia. É simples. Você consegue ver, tem esse tipo de estrutura? Não tem. Esse dinheiro é pago com o nosso dinheiro. Esses serviços, na realidade, não são pagos com o nosso dinheiro. Essa é a grande diferença, né? Então, eu acho que fica muito bem claro, né? E como diz o poeta do rap nacional, né, Gog, periferia é periferia em qualquer lugar. Como o Mauro disse, né? Sim. Guardadas as devidas proporções do tamanho, mas a mesma dor que as periferias de São Paulo sentem e passam por lá, a gente passa por aqui também. Sim, né? os governos são os mesmos, né? Então, infelizmente, essa é a nossa luta, né? Exato. Eu gosto muito do Belchior, quando ele diz assim: amar e mudar as coisas me interessam mais. Então a minha maior escolha de estar no Partido Revolucionário, de estar numa tendência revolucionária que tem esse debate aprofundado, é não se curvar ante nenhum pretexto ao capitalismo. Sim, sim. E é fazer com que a nossa juventude entenda que esse sistema capitalista, ele foi criado pelos seres humanos e pode ser destruído pelos próprios seres humanos. Ele não veio do céu. Porque a gente olha para o capitalismo como uma coisa de
divina, uma coisa que não pode ser tocada, que não pode ser acabada. Imutável, né? Imutável. Sim. E a gente imagina muito mais o fim do mundo do que o fim do sistema. Sim. Entendeu? O fim do mundo não é uma o fim do mundo é uma abstração teórica. Sim. Agora o fim do sistema não. O fim do sistema é uma verdade, é a única coisa que nós temos, seja o seu próprio patrão, e olhar para a classe trabalhadora é a gente realmente trazer isso em discussão. 40% da classe trabalhadora está uberizada, pejotizada, sem direito algum. 60% da classe trabalhadora está naquele programa Vida Além do Trabalho, porque estão trabalhando à exaustão. Sim. Então, quando a gente fala da classe trabalhadora, na verdade, a gente está falando das classes trabalhadoras. E a gente precisa, enquanto militantes, enquanto revolucionários, traçar projetos para ir de encontro à classe trabalhadora e discutir esse projeto popular, porque nós temos projeto. Sai um pouco da abstração teórica, já pensou? A gente está lá, ô Dona Maria, o Estado democrático de direito está sob ameaça. Dona Maria vai olhar pra gente e vai falar, que Estado democrático de direito? Tô preocupado com o arroz que não tá chegando na minha panela. Exato, parceiro. porque para essas pessoas, né? para nós, não existe Estado, Sim. não existe democracia e muito menos direito. Sim. O que nós conhecemos é o braço virulento do Estado. Sim. O que nós conhecemos é o braço opressivo, os aparelhos opressivos do Estado. Então nós precisamos encontrar caminho para a gente não só conversar com a classe trabalhadora, mas conversar com a juventude que está nesse setor precarizado, que está nesse setor sem direitos trabalhistas, ou quando tem direito, não tem vida além do trabalho, trabalha até a exaustão, que são esses fast foods e por aí vai, entendeu? Então é dialogar, é trazer um projeto, porque esse sistema, ele já escancarou as contradições do sistema capitalista. E nós estamos vendo, através do meio ambiente, que não há mais saída para o sistema capitalista. Sim. Não há como reformar o sistema capitalista. O sistema capitalista está fadado ao fracasso. Entende? E dizer isso para a juventude. Procurem se organizar. Procurem se mobilizar. Tudo é possível quando nós sonhamos em grupo. Quando nós sonhamos coletivamente. Porque nós discordarmos do sistema sozinho, a gente não produz efeito. Mas a gente discordando juntos, se mobilizar nas rodas de slam, hip hop, na cultura, que eu acho magnífico, esse modo de se organizar, de criticar o sistema, é muito bom. Mas se organizar politicamente, partidariamente também, traçar planos para a gente poder quebrar o sistema capitalista, também é muito importante. Eu gostaria de aproveitar para a gente falar sobre a educação, né? Porque a gente está enfrentando um problemaço pelo nosso desgovernador Tarcísio de Freitas, que é um fascista, né? Que é uma pessoa que governa para os ricos. Nós vimos na Operação Verão e na Operação Escudo da forma com que ele trata a juventude negra e periférica, né, um governador genocida, é um braço muito bem formado do bolsonarismo. Ele quer agora militarizar as nossas escolas, né? Então a grande saída para o problema que nós temos na educação pública, eu sou estudante de história, eu faço licenciatura, a grande saída não é mais investimento. Não é incentivar os professores. A grande saída é militarizar ou privatizar a gestão das escolas públicas estaduais. Ou seja, a nossa juventude já sofre a violência policial fora das escolas, agora por que não sofrer dentro da escola? E eu queria ouvir, né, sobre essa problemática. Primeiro, Maurão, não só a gente enxergar a problemática, mas a gente traçar melhorias. Porque nós nos mobilizamos para isso, para traçar melhorias, para traçar saídas alternativas. Uhum. E eu gostaria de que você conversasse com nós um pouco sobre a educação, até porque você deu aula na periferia há muito tempo, né? Foi gestor de escola. É que a gente tem uma série de quando se fala de educação, se fala praticamente do necessário, né? Estamos discutindo programa de governo, educação, saúde, transporte, meio ambiente, são os temas. Mas especificamente nós temos que, neste momento, parar para dar primeiro combate a esse ataque momentâneo, urgente, que é essa loucura de tornar essa escola um quartel. Dia 29, às 6h30 da manhã, afronte, sindicatos, professores e professoras
comunidade em geral, vamos estar em frente à escola Guimarães Júnior. Para quem não sabe, Guimarães Júnior é uma das escolas mais antigas, junto com o Toniel Mota e Fábio Barreto, mais antiga de Ribeirão Preto. Por ali passaram milhares e milhares de jovens adolescentes, formaram. A direção daquela escola assinalou a vontade de tornar aquela escola o quartel. Mãe e pai, une-se a nós. Nós temos até o dia 28 para nos organizarmos. E no dia 29 estarmos em frente à escola. Não vamos permitir. Eu vou repetir num momento que eu coloquei. Se é mãe, se é pai ou o responsável quer uma escola diferente, quer uma escola segura, vamos cobrar do Tarcísio o mínimo que é de investimento. Entendeu? Vamos cobrar do Tarcísio professores e professoras contratados, funcionários contratados. É uma escola que não tem funcionário que não contrata. O corpo docente ali está reduzido, extremamente reduzido. A contratação precária. Basta isso. Não pense você que botar um policial que está habitado a oprimir vai resolver o problema da escola. Eu estou falando como professor, como gestor. Sabe o que resolve o problema de escola? É diálogo, é debater, é dar os espaços que os meninos precisam. Não é ficar preocupado com qual o cropped que a menina vem no dia. Qual é a calça comprida, se é rasgada ou deixa ser rasgada. Qual é o tipo de calçado que a menina ou o menino vem. Se o menino é gay ou deixa de ser gay. Ou se é preto, deixa de ser preto. É trabalhar com equidade, com responsabilidade. Transformar a cabeça das crianças para elas transformar o mundo. É freiriano dentro da escola. O que precisa da escola é gente que sabe fazer educação, mãe, pai. Tem que trazer gente que sabe fazer gestão. Não essas pessoas que hoje estão encostadas numa gestão, que não tem responsabilidade nenhuma. A maioria dos problemas, digo para vocês hoje, das escolas públicas, é falta de gestão, falta de responsabilidade. Este governo é um dos piores governos para a educação que vai passar por esse estado de São Paulo. Um dos piores. Porque o ponto de vista de mercado, Washington, é uma coisa de maluco. O cara bota um secretário dentro da educação que vende a mercadoria dele há décadas. E eu afirmo a vocês, não vale nada. Eu, quando diretor, me dispus de verba porque as verbas vêm fechadas. Você só pode comprar um X de produto daquela empresa. Adivinha de quem que é? Com flagrante conflito de interesse, né, Mauro? Não, é Equatorial. Foi vendida a preço de banana por ser amigo do governador. Isso. Pior ainda. Estão botando a meninada nas plataformas justamente para ter o quê? Controle até mesmo naquilo que vão ensinar, naquilo que vão transmitir. Aí vem dizer que nós queremos ter controle das ideias das crianças. Que, sabe da história da escola sem partido? Sim. Lembra disso? Que ele está colocando agora. Então, esse momento é um momento que eu queria, assim, delicado, que a gente tem que debater esse tema. Agora, e se tratando de educação, como nós vamos estar legislando para o município, vai ter muita coisa para nós debatermos. Até mesmo porque a rede municipal de Ribeirão Preto, vocês quase não vê falar, parece que é uma maravilha, né? Sim. Quase não vê falar problema de escola de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma das escolas das cidades mais quentes do estado. E vocês sabem que todos os ar-condicionados, uma denúncia aqui, das escolas de Ribeirão Preto apodreceram. O município comprou, apodreceu, porque não fizeram licitação para instalar. Porque para instalar, sabe quem precisa autorizar a instalação? A CPFL. CPFL privatizada. Hoje, os projetos nas escolas estaduais, né, eu estou falando como eu estive lá, eu vi, na época, a gente até contratou engenheiros para fazer todo o processo de instalação dos ar-condicionados. Sim. Sabe por que não tem até hoje? Porque a CPFL não autoriza, porque a rede elétrica não suporta naquelas regiões das escolas. Tem o equipamento, mas falta vontade política, né, Mauro? Não só. Sim. Nós privatizamos tudo. Sim. A energia chega onde eles querem. Perdeu, o Estado não pode mais forçar a nada.
Quando eles quiserem, você tem condição. Quando eles não querem, não tem. Coisas assim básicas que você fala, não é possível. A privatização, a política da privatização hoje, a entrega do patrimônio público está levando ao país, as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam de serviços públicos, ao caos. Sim. Não? Então, e os pais, as mães não conseguem entender isso. Que o seu filho chega reclamando de calor, inúmeras questões de saúde, inclusive, por conta do calor, inclusive a alimentação passa por isso. Se você vai na escola pública hoje, a cozinha as merendeiras trabalham, qualquer cozinha estadual, municipal, ela trabalha com um grau de 40, 48 graus diante daquelas panelas. Totalmente insalubre, né? Insalubre, porque não tem condições. As crianças comem todo empelotadas em lugares extremamente apertados. Quente. Que a gente está falando aqui de alimentação, de qualidade de alimentação. Ou seja, como mudar uma situação dessa? A não ser discutir um projeto de governo, projeto sério de políticas públicas. Mas eu vou aproveitar, já que está a palavra para mim, eu vou fechar, porque a Gabs tem muita teoria para nos ajudar aqui. Quando nós tratamos de escolas periféricas, que é o nosso público, eu quero registrar um fato ocorrido. Quando se fala de escolas públicas, na nossa campanha nós temos a felicidade de ter membros trabalhando aqui que trabalham por exemplo, no Cauim. O que eu posso dizer para vocês de políticas públicas na cidade está ali no Cauim, no Aquisco Guarani, no Novo Cauim. E eu tenho a felicidade de estar num mandato, 2 mandatos, enfim, da bancada feminista e também do Guilherme Cortes, que destinamos verbas. Eu não estou batendo papo que nós destinamos verbas, não. Porque o Estado destina 5 milhões, ou melhor, 10 milhões para cada deputado, dá para quem eles quiserem. A maioria deles utiliza esse dinheiro para ganhar voto, para ganhar política. Ser base eleitoral, né, Mauro? Nós fomos buscar esses projetos e investimos ali uma merrequinha. Porque se quer falar de políticas públicas, tem que conhecer o Projeto Cauim. A única organização que busca criança lá na periferia, lá no extremo norte, lá no Salgado Filho, e traz para ver um filme. Nós estamos, olha só, em 1923 tem criança que nunca viu um filme de cinema. Nunca foi 2023. Cinema, né? E nós estamos dando a possibilidade dessa criança ver isso. Você sabe o que significa? Uma criança chegar a primeira vez, Inclusão, né, tapete vermelho? Sim. Né? Não, isso marca, né? Vê- Marca na vida marca da na vida. pessoa. Puxa, Nós estamos é um lá acontecimento. conversando com o pessoal do Corisco. Que trabalho lindo Importantíssimo. daquela galera. Buscar a molecada para fazer a escola de discotecagem. É pretos e pretas que estão ali. Musicalidade. Entendeu? Trazer a periferia, quando a gente fala do pertencimento, que é a quilombar. Ocupar os espaços. Tem gente que está fazendo isso em Ribeirão Preto. E são essas pessoas que a gente tem que incentivar. Logo, o Cauim é o nosso parceiro e seremos parceiro do Cauim e dessas entidades enquanto pudermos. Enquanto parlamentar, vamos ser. Porque são os únicos que têm políticas públicas para Ribeirão Preto hoje. Faz o que o Estado deveria fazer. Faz o que o município deveria fazer. Tá? E depende muito da boa vontade política de alguns políticos deputados para poder garantir isso. Acho que tem que levantar essas questões, incentivar esse tipo de políticas públicas, porque é o que atende um mínimo possível dessas crianças que hoje sofrem muito com a falta de cultura, de lazer nas periferias. Um município de 5 bilhões destina apenas 0,6% do orçamento de Ribeirão Preto vai para esporte e cultura. Sim. Você quer discutir cultura numa cidade dessa? Só a Feira do Livro? Como é que chama lá? O João Rock? Cidade, né? Você pega 2, 3, agri-show. Se você pegar, são 3, 4 eventos culturais que tem na cidade. Sim. Bem centralizado, bem fechado. E a moçada? E a pretaiada? Em que momento participa disso? E os shows abertos? Isso para uma cidade, né, Mauro, que envolve uma região metropolitana, né? Que tem um fluxo de pessoas, de mais de pessoas, né? Mais de 2 milhões de pessoas, né? Pela cidade, né? Então é bem complicado, é bem complexo mesmo, né? Falta inclusão, né? Falta acesso para essas atividades, né? Que é muito importante mesmo.
né? Sim. Mas é Eu, isso. eu acho que uma máxima do Paulo Freire é que o patrono da educação brasileira, um educador que foi homenageado em várias universidades de elite, tem respeito na academia, que é o Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, ele nos diz que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então nós acreditamos piamente que a educação ela tem a grande responsabilidade de levar para não só esse negócio meritocrático de ascensão da vida, etc., de ter um diploma, não se trata disso, mas de fazer com que os nossos jovens consigam ver o mundo, consiga discutir política, consiga debater seriamente, livre, fazer da escola realmente um ambiente de liberdade, um ambiente de livre pensamento, um ambiente onde possa realmente produzir a vida, onde a vida pode ser celebrada, né? E eu queria ouvir um pouco da Gabs em relação à educação. Então, eu acho que falar sobre a educação, né, é imprescindível que a gente fale também de Paulo Freire. Acho que o educador que se molda através das estruturas de pensamento de Paulo Freire, ele tem uma inserção dentro da realidade da vida do aluno, da vida social que o aluno tem, né? Inclusive uma coisa que eu aprendi com o Rafa, que eu detesto ter um aluno, né, que reduz, que fala, né, que o aluno não tem uma luz própria, sendo que na realidade eu acho que todos nós temos uma luz própria. Eu acho que o papel importantíssimo, a essência mesmo, é reconhecer que o aluno é uma luz e que é um ser em construção, como Paulo Freire sempre vai testemunhar nas suas obras. Eu acho que é importantíssimo entender isso, né? Que a educação ela é um projeto de emancipação para a classe trabalhadora e que a burguesia ela não está preocupada em investir na educação, investir no senso crítico do aluno, porque aluno com senso crítico vai lá e derruba o Estado. Porque aluno com senso crítico vai lá e cobra pelos direitos que são negados pelas pessoas marginalizadas dentro da nossa sociedade. Então precisa ser discutido um projeto de educação que contemple a realidade da periferia, que contemple a realidade social. E o que a gente vê nesse projeto do governador Tarcísio de transformar a escola em cívico-militar, ela é um absurdo em todos os níveis. Qual é o preparo que um policial tem a não ser matar a juventude preta e periférica? Ele vai entrar dentro da escola e vai falar sobre Montesquieu, o espírito dos 3 estados? Ele tem o preparo acadêmico, social, para poder falar sobre? Ou ele vai ser mais um aparelho repressivo justamente dentro das escolas? Né? Falar sobre éticas, que é algo que parte da subjetividade humana, que parte do interior e que precisa ser através do senso crítico despertado pelo aluno. Qual que vai ser o papel fundamental? Quais são os valores atualmente da polícia militar fascista? Dá tiro em preto, pobre e periférico. Pisar na cabeça de trabalhador, né? Reduzir toda a vida da população LGBT em cinzas. Que a gente não vê policial militar defendendo a vida das famílias. Sim. Socialmente. Então, é necessário que tenha essa discussão sobre esse projeto e falar que esse projeto ele é um absurdo em tantas instâncias. Em tantas instâncias, e ele precisa ser denunciado. A gente tem essa recorrência de criar um fantasma, criar uma narrativa que seja do perigo que as periferias têm, sendo que a periferia é um local onde se tem cultura, onde a periferia é um local onde se tem aquela arte marginal que precisa ser vanglorizada e que precisa ser foco de luta, precisa ser foco de atuação. Né? E uma coisa também que eu acho que a gente precisa muito denunciar, o que tem dentro da periferia, que passa também pela necessidade, é muito esse filantropismo, essa questão assistencialista. Eu acho que a gente precisa denunciar como forma educativa de que é necessário que a gente converse com a classe trabalhadora dentro das periferias para entender que a situação que ela advém de um sistema, que ela advém de uma realidade,
que se ela que ela não vai comer, que ela não tem arroz e feijão dentro da casa dela, é porque existe uma alta concentração de renda. Como que o Brasil, que é o maior produtor de arroz, não tem arroz para sua população? Como que o Brasil, que é o maior exportador de carne, exportador de carne, não tem carne para sua população? Grãos em geral. Então, eu acho que isso também se fala também da nossa cidade, né? Que a gente vê o tanto que a nossa cidade é considerado, epicentro do agronegócio. que é o epicentro do agronegócio, que é uma das capitais do agronegócio, e que não tem e que a população passa por estabilidade alimentar, e que muitas das vezes não sabem disso e não podem criticar por conta do sistema educacional que é fragilizado. É isso aí, camaradas. Eu acho que deu pra gente conversar muito sobre os nossos problemas que nós enfrentamos na periferia. Eu acho que gostaria de ouvir agora, de maneira geral, todos os nossos convidados aqui presentes, pra gente poder falar sobre a discriminação. A gente também poder tecer um problema que está acontecendo na nossa cidade, que é a questão da saúde. Né, que a discriminação, a saúde, que a saúde de Ribeirão Preto está sendo desmontada, a saúde de Ribeirão Preto está passando por um processo de sucateamento, né? A população ela não demora menos que 5 horas para ser atendida, entendeu? E às vezes mal atendida, isso é culpa da terceirização, isso é culpa da privatização que o nosso prefeito pleiteia aqui na nossa cidade, que é um desmonte, né? Porque a maioria da população que utiliza o SUS é a população periférica. Sim. É a população negra. Assim como o SUS, a saúde e a segurança é o pilar de bem-estar social, que eu odeio esse termo, porque o Brasil nunca alcançou o bem-estar social, porque a maioria da população esteve na marginalidade, a maioria da população foi sucateada, foi atirada à morte, passou por genocídio, escravidão, apartheid. Então esse senso de bem-estar social nunca existiu, mas enfim, esses 3 pilares do bem-estar social para nossa população periférica é deficitário. Sim. É deficitário. Gostaria de ouvir o Washington. Sim. Se a gente podia fazer essa síntese sobre a saúde. Sim, e ouvir os 3 demais para a gente já poder fazer o perfeito. Não, claro, Rafa, eu acredito que é importante a gente até começar a tratar sobre o tema, né, da saúde, enfatizando, né, e deixando bem claro que a gente, até mesmo pela fala do camarada Gabs, né, que a gente tem que se atentar e não pode cair nesse discurso de querer criticar o serviço público, né, porque no caso, falando aqui do SUS, né, que é um serviço essencial, fundamental, e os profissionais que ali trabalham, que são excelentes profissionais também que nós temos, médicos, né, o pessoal do atendimento, o pessoal da enfermagem, né, que são excelentes profissionais, mas que às vezes por conta daquela linha de raciocínio, que até mesmo já foi colocado aqui na mesa, né, de que primeiro se sucateia, trabalha no sucateamento, para que a população tenha aquele entendimento de que aquilo não presta, não funciona sendo público, para depois privatizar. Por isso que é bom a gente abrir esse discurso, né, enfatizando isso, não é falando mal do SUS, não é atacando os profissionais, porque é classe trabalhadora como todos nós que está ali, que se encontra ali. Só que, infelizmente, por conta dessa ingerência, que eu acredito que o ponto central e a maior dificuldade que nós temos na saúde hoje é com a gerência, o gerenciamento projeto mesmo ali, porque é um projeto de descaso ali dentro, né, da saúde pública de Ribeirão Preto, acaba ocorrendo essa situação que a gente tem hoje na periferia, de filas imensas, não abre demanda para consultas, a pessoa às vezes tem um caso que às vezes até de urgência, né, às vezes está cometida por uma doença que demanda, o tempo para ela é vida, né, e ali ela vai ser atendida daqui a alguns meses. A gente tem relatos, né, e casos de pessoas que quando foram contatados, abriu a vaga, não, agora a pessoa já faleceu, já foi, né, já nem se encontra mais aqui, né. Então, por conta dessa ingerência, né, que existe hoje no
serviço público da área da saúde em Ribeirão Preto. E a gente sabe que nós temos um potencial muito grande com a USP instalada aqui dentro, né, com a universidade, com o Hospital das Clínicas, que demanda os melhores profissionais, os melhores médicos, enfermeiros são formados aqui. Sim. E são exportados para o mundo todo. Tem médico, tem cientistas nossos aqui que estão descobrindo curas para doenças, né, que repercute a nível mundial, né, na área do câncer, cara. Nós temos diversos avanços, né, com muitos profissionais bons. E como é que pode essa contradição de, mesmo numa cidade onde se fomenta, se cria tantos profissionais magníficos, nós temos essa disparidade de esse contraste. Como que com tantos profissionais bons a gente tem um serviço tão ruim entregue principalmente para o povo periférico? Porque é importante a gente pontuar isso, né? Porque tem a saúde pública e a saúde pública privada. E a gente sabe que ali a questão é totalmente diferente. Para quem tem condições de pagar, a qualidade que é entregue é outra, entende? E por que para nós é tão ruim? Porque tem tanta reclamação do povo da periferia. Eu acredito muito que nós precisamos atuar dentro da área da saúde, até mesmo na condição de parlamentares. Eu acredito que, poxa, o companheiro Mauro entrando, nós conseguindo ocupar ali a função de vereança dentro do corpo legislativo da cidade, da Câmara dos Vereadores, porque a função, até se dirigindo para a população de Ribeirão Preto, a função do vereador, do legislador dentro do âmbito municipal, não é só de criar leis para apresentar e propor soluções para os problemas da sociedade, mas sim também fiscalizar, entendeu? Tá dialogando com a comunidade. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que falta conversa. Ontem mesmo eu estava conversando com os companheiros, a minha esposa, eu estava acompanhando a minha esposa na unidade, na UPA, da Franco da Rocha, da Vila Virgínia ali, que é a região onde eu resido, eu moro, né? E estava conversando com algumas das pessoas, né? Tinham pessoas relatando, poxa, eu cheguei aqui faz 6 horas e estou aqui ainda, de um lugar me manda para outro, sabe? Não tem uma resposta. Às vezes a pessoa, ela se sente desassistida, no sentido de ter uma informação, ter um feedback, ser encaminhada de forma correta. E tudo isso a gente vê que pode ser resolvido através da reunião entre um parlamentar e o diretor ali daquela unidade, junto com os profissionais, diferentemente daqueles vagabundos, daqueles povos do MBL. Não é chegar causando, tumultuando e atrapalhando o trabalho de ninguém, porque essa não é a forma respeitosa que nós tratamos a classe trabalhadora. A gente vai para o diálogo. Então a gente, como na condição de parlamentar, a ideia é chegar, agendar uma reunião com os trabalhadores, com o diretor, para não atrapalhar o funcionamento da unidade, que a gente sabe que acaba afetando os usuários ali dentro, que essa não é a intenção, mas junto com a comunidade, dialogar, discutir, olha, a população está trazendo para nós que esse é o problema que está tendo aqui, entendeu? Como que a gente faz para resolver isso? Vamos sentar e vamos conversar, chamar o pessoal que está sentando lá na Secretaria da Saúde. É lógico, se a gente tiver com o Jorge Roque lá na condição de prefeito, isso vai nos fortalecer muito. Com a base de vereadores da esquerda, do nosso campo progressista, com o prefeito da esquerda, com a secretaria da esquerda, nós vamos ter diálogo, vamos conseguir levar todo esse corpo para discutir a saúde pública. E aí sim entregar um serviço de qualidade. Porque se você colocar rico, playboy, nessa administração pública, pô, meu amigo, eles não estão precisando de frequentar esse tipo de lugar. Eles vão no hospital particular, eles estão preocupados com o tempo que você está na fila de espera? Não estão. Mas sem querer muito me alongar, eu acho que o caminho é esse. O diálogo, trabalho sério, com um projeto concreto dentro da realidade material. Não ficar, vamos dizer assim, trazendo de uma forma ilusória, enganando o povo para conquistar a voto e depois chegar ali e não cumprir nada daquilo que foi feito. Eu acho que é isso. Mas o Maurão também atuou bastante nessa área também, trouxe recursos para a cidade nesse sentido, junto com o nosso deputado, o Guilherme Cortez, e eu acredito que ele conhece muito dessa realidade também. Fala, Maurão. Eu quero fechar essa conversa aqui, do Furando a Bolha, um tema extremamente importante, deveria ter 3, 4 horas de debate, né? Reportar uma seguinte fala. Se vocês quiserem consultar o programa que nós defendemos, dá um Google lá, 2008, programa do Mauro Inácio, a prefeito. Lá estávamos defendendo contra a privatização. Defendíamos a municipalização da educação, da saúde, do transporte, tudo. Dá um Google 2012. Lá está o programa defendendo a municipalização. Na época, estava debatendo sobre a fundação de um dos hospitais aqui de Ribeirão Preto. Sabe qual que é o hospital ali para cima do bosque ali? Sim, Santa Lídia. Santa Lídia? Santa Lídia.
Ver o que virou a Fundação Santa Lídia, que é quem contrata todas as terceiras para as UPAs. Defendíamos na época contra aquilo ali. 2020, o nosso programa de municipalizar o transporte, de garantir a municipalização de novo da saúde. O que eu quero dizer com isso? Nós temos programa contra a privatização, programa de municipalizar o que é de mais interesse para a população: saúde, transporte, educação e mais o quê? Segurança. Isso é responsabilidade do Estado, do município. No entanto, esses direitos não estão sendo garantidos por conta da privatização, da terceirização, da uberização. Esse acho que é o norte da nossa luta. Porque garantir direito é garantir a pretaiada da periferia com seus direitos, é garantir que todos e todas da cidade tenha os seus direitos. E a gente possa, né, ter uma cidade com igualdade e equidade. Eu acho que a responsabilidade de quem quer fazer política séria é garantir direitos básicos. Isso é dever de qualquer legislador, de qualquer pessoas que se propõem a fazer política. No entanto, nós vamos furar a bolha fazer política, furar a bolha discutir políticas públicas para a periferia, para as mulheres, para a comunidade LGBTQI, para a juventude. No entanto, acho que vocês estão de parabéns, meus meninos, minhas meninas. E vamos lá para o próximo tema. Daqui a pouco nós teremos um outro episódio Furando a Bolha para o debate. Ali, nu e cru. Quem quiser, vem debater com a gente. Quer discutir política? Vem. Nós estamos dispostos a fazer qualquer debate com qualquer mochilinha que tiver por aí. Qualquer Bolsonaro que tiver de plantão, nós queremos fazer o debate. É isso aí, camaradas. Gente, eu acho que nós podemos até pensar no seguinte mesmo, pra gente encaminhar. Rafa. Bom, depois ele... Pode cortar. Não, depois ele dita, vai. Corta o final do Mauro e pronto. É isso aí. Sim. Pode ser? Pode ser, Rafa. Perfeito. Bora. Jesus Cristo. Ai, gente, foi muito